Eu sou Jeremy Wade e investigo criaturas aquáticas misteriosas há mais de 30 anos. É o peixe? Já descobri verdadeiros monstros. Mas se eu dissesse que já vi os piores, estaria errado. Em meio bilhão de anos de evolução, milhões de peixes surgiram e desapareceram. Muitos desses monstros seriam mais esquisitos, mais letais e maiores do que qualquer criatura dos dias de hoje. Mas com as provas presas entre rochas, era impossível localizar pistas desses predadores pré-históricos. Hoje, no entanto, os avanços na tecnologia têm me ajudado a descobrir seus segredos. Está bem claro, aqui é o maxilar e aqui é a mandíbula. E agora que a porta para o passado pré-histórico foi aberta, eu tenho que passar por ela. É a primeira vez que fico tão perto de um predador tão grande. Eu vou embarcar numa jornada épica pelo planeta e voltar no tempo para caçar os maiores monstros que já existiram. Monstros do Rio. Terror pré-histórico. Em 30 anos, caçando monstros, eu sempre contei com a linha de pesca para ter resultados. Eles existem mesmo, agora eu sei. Mas esta missão é diferente. Eu tenho que achar um jeito de me conectar a outro tempo. Porque os monstros que caço agora viveram há milhões, talvez há centenas de milhões de anos. Eu vou atrás de certos monstros do rio de hoje que ainda trazem ecos de um passado distante. Eles vão me ajudar a encontrar os maiores e mais cruéis monstros do rio de todos os tempos. Por onde começar, se não pelo instrumento definitivo de morte e destruição? Essa aqui é a réplica de um dente de mais ou menos 260 milhões de anos. O dente pertencia ao primeiro monstro do rio que existiu. Uma forma de me ajudar a formar a imagem de um desses predadores pré-históricos é desenhá-lo com areia, em tamanho real. Este monstro de 3 metros e corpo coleante era o predador letal, conhecido como Xenacanthus, ou tubarão-cobra. Ele foi um dos primeiros predadores pré-históricos a dominar a água doce. No Texas, ainda hoje é possível encontrar fósseis e habitats semelhantes aos da época. É lá que vou começar a minha investigação. Esse tubarão de água doce que estou procurando talvez não ficasse num habitat exatamente com essa vegetação, mas no geral o habitat seria bem próximo disso. Aqui tem muitos canais e muitas árvores próximas umas das outras. Na pré-história, os tubarões-cobra eram os predadores do topo da cadeia alimentar em pântanos quentes como este aqui. E predadores de emboscada se definem pelo habitat. Caso eu encontre o super-predador atual daqui, talvez ele me dê alguma luz sobre o primeiro monstro do rio que já existiu. Normalmente, eu uso uma vara apenas e a seguro bem perto de mim. Mas com outras linhas estendidas, eu posso cobrir uma área maior. Deve ter uns 20 metros de linha. Tá puxando para a esquerda e para a direita. Olha lá. Tá puxando e atravessando o rio. Soltou. Fisgou de novo e tá puxando. Muito bem, é um peixe grande. Olha ele aí. Aí. Agora sim. Fantástico. É um boca de jacaré. Um fóssil vivo que quase não evoluiu em 60 milhões de anos. Seu tamanho é semelhante ao tubarão-cobra pré-histórico. Agora nós vamos levá-lo até a parte rasa para poder examiná-lo com todo o cuidado.
Mas todo cuidado é pouco ao lidar com um predador de mais de 50 quilos. Este peixe tem um corpo bem musculoso, próprio para ataques surpresa. Exatamente como imagino que seria o do tubarão-cobra. Esta criatura está no topo da cadeia alimentar da água doce nos dias de hoje. Olha só a fileira dupla de dentes que ele tem. Mas o tubarão-cobra era equipado com ferramentas ainda mais poderosas. Imagine uma criatura com todos esses dentes com duas pontas. Qualquer presa que tentasse escapar poderia ter seu corpo dilacerado. Este predador pré-histórico de 3 metros era o maior habitante da água doce de seu tempo e seria facilmente o maior nos dias de hoje também. O Xenacanthus ou tubarão-cobra seria 1 metro maior do que esse peixe. Os tubarões-cobra reinaram nos rios e pântanos do planeta por mais de 100 milhões de anos e caçaram nas mesmas águas que os ancestrais do boca de jacaré. Os tubarões-cobra atacavam em silêncio. Estes monstros de água doce emboscavam suas vítimas bem de perto. Mas há muitos fatores que tornam um predador bem-sucedido, como força, tamanho e agilidade. Estou coletando provas de um predador que carrega todas essas características. Elas estão sendo escavadas no estado do Kansas. Estou agora no local de escavação onde este predador foi encontrado. Mas o ponto exato é mantido em segredo para que o local não seja saqueado. O que posso dizer é que fica entre as colinas do Kansas, no coração do corredor de tornados. Geralmente não é possível ver o que tem debaixo da terra sem cavar um buraco. Mas aqui, a natureza, na forma de vento e água, fez todo o trabalho de escavação. E andar sobre os depósitos de calcário, sobre essas camadas, é como viajar no tempo. Para qualquer ponto que eu olhe, eu vejo sinais vindos à luz depois de 85 milhões de anos, nesses restos de criaturas extintas. Em geral, são mariscos, como esse aqui. Mas aqui também havia predadores. Este dente pertencia a um monstro do rio extremamente ágil chamado Schifactinus. Alguns dos fósseis exumados desse antigo leito marinho tinham mais de 5 metros de comprimento. Para saber mais sobre este monstro, eu vou para o Centro de Pesquisas sobre Dinossauros Rocky Mountain, onde os fósseis são limpos, moldados e reconstruídos como esqueletos tridimensionais. Agora eu posso ver a criatura em 3 dimensões. Ela tem algumas partes que me lembram de outros peixes vivos que vi. A mandíbula e o maxilar funcionam como no peixe-tigre Golias. O formato do corpo é parecido com o do camurupim gigante. O camurupim usa seu corpo aerodinâmico para atravessar a água com o mínimo de atrito. Ele luta muito quando fisgado e pode chegar a 160 quilos. Isso! Mas o Schifactinus podia pesar 1 tonelada. Este é o exemplar de Schifactinus mais completo já encontrado. A cauda, a nadadeira dorsal. E aqui nós temos, do outro lado, depois de 5,5 metros, a cabeça. E outros fósseis encontrados indicam que eles podiam crescer ainda mais. O formato do esqueleto, principalmente o desenho das nadadeiras peitorais e da cauda, é bem parecido com o de outro predador aquático dos dias de hoje. Estou indo rumo ao sul do Equador, para o Oceano Índico, tentar pescar um agulhão-vela.
o peixe mais veloz do planeta. Em termos de velocidade, ele talvez fosse páreo para o torpedo que era o Schifactinus. As grandes órbitas do Schifactinus dão a entender que ele caçava usando a visão, como o agulhão-vela faz hoje em dia. Colocamos iscas artificiais na popa junto com a marola do barco e tem iscas boiando na superfície. Espero conseguir pegar alguma coisa. Os agulhões-vela são conhecidos por atacarem pescadores no momento em que são trazidos para o barco. Esta é a primeira vez que pego este peixe. Agulhão-vela. É daqui que saiu o nome deles. Esse aqui, na verdade, é o peixe mais veloz que há no planeta. Ele é capaz de nadar até 110 por hora. A vela é um mistério. Alguns dizem que serve para encurralar peixes menores. Outros que melhora sua capacidade de manobra. Com ela abaixada, percebo melhor como a estrutura física deste peixe se assemelha à do Schifactinus. Ele tem a forma tubular e a aerodinâmica e a cauda bem característica. Parece uma obra de engenharia aeronáutica. É quase igual à enorme cauda do fóssil. As nadadeiras peitorais também. Mas as semelhanças acabam aqui. O maxilar e a mandíbula do Schifactinus podiam dividir peixes como este ao meio. Há 85 milhões de anos, os Schifactinus percorriam os oceanos caçando peixes do meu tamanho. Suas presas tinham que ser rápidas, pois em mar aberto não há onde se esconder. Em termos de velocidade, tamanho e equipamento, o Schifactinus deve ser um dos maiores monstros do rio que já existiu. Mas houve um Leviatã pré-histórico 3 vezes maior. E no mundo dos monstros, tamanho é documento. Há um peixe vivo que pode me dar uma ideia do tamanho deste Leviatã pré-histórico. Mas ele vaga por uma faixa de milhares de quilômetros de mar aberto. Eu estou aqui procurando o maior peixe ainda vivo em nosso planeta. Mas, como o oceano é muito vasto, somente daqui de cima é que, sendo bastante realista, eu vou ter alguma chance de localizar um. De perto, a superfície da água está muito instável. Não dá para ver nada. Do alto, ela se alisa. Com sorte, vou ver formas escuras à espreita nas águas profundas perto deste recife no Oceano Índico. Acho que tem alguma coisa ali embaixo. Acho que é melhor dar uma olhada mais de perto. Eu marquei a posição dele no GPS e espero que ele fique tempo bastante para que eu possa chegar até ele. Nunca fui atrás de um peixe grande assim. Na verdade, não sei bem se eu deveria estar aqui. Se eu chegar bem perto desse peixe, a história vai ser diferente. O som de jatos de água é o primeiro sinal de que há gigantes por perto. Tem criaturas grandes por perto, mas são baleias jubartes, que são mamíferos. O que eu estou procurando é um peixe muito grande. Uma sombra escura revela a presença de um gigante sob a superfície. O que emerge da escuridão não é uma baleia, mas um tubarão-baleia, o maior peixe do planeta. Esse peixe é imenso. Ele tem pelo menos uns 6 metros.
Mas esse é pequeno. Eles chegam a ter o dobro desse tamanho. É o comprimento e o peso de um ônibus escolar. Mas comparado com seus ancestrais, o tubarão-baleia é peixe pequeno. O incrível é que, por mais que eles sejam grandes, mesmo um adulto é menor que o maior peixe que já existiu. Aquele tinha o tamanho de um vagão de trem. Este misterioso animal pré-histórico certamente disputa o título de maior monstro do rio da história. Ele passeou pelas águas do planeta muito antes do surgimento de gigantes como baleias e tubarões-baleia. O assombroso tamanho do maior monstro do rio da história só pode ser dimensionado em terra. Geralmente, quando eu vou à praia, é para pegar um monstro, não para ficar brincando na areia. Hoje eu vou criar uma imagem em tamanho real deste concorrente ao poço de rei dos monstros do rio. Da ponta do focinho à ponta da cauda, são mais de 15 metros. Isso dá 8 eus de comprimento. E na marca dos 3,5 metros, ficavam as nadadeiras com 2 eus de comprimento. Este peixe era um enorme navegador oceânico. E ainda nem falamos da boca. A boca era enorme, dava até para andar dentro dela. Mas ele não tinha um monte de dentes afiados. Esse gigante comia plâncton, como as maiores baleias fazem hoje. Muito antes das baleias entrarem em cena, o Lidzictis foi o primeiro leviatã devorador de plâncton. Ele foi o único peixe ósseo que chegou a esse tamanho. Ele devia pesar mais de 20 toneladas, mas viajava pelos oceanos pré-históricos com a leveza de um planador. Após o desaparecimento do Lidzictis, passaram-se milhões de anos até que surgisse um novo devorador de plâncton que chegasse perto do seu tamanho fenomenal. Não dá para negar que o Lidzictis é um gigante insuperável. Mas apesar do tamanho monstruoso, na minha opinião, o monstro do rio definitivo tem que ser um predador, um caçador mortal. Isso mantém os Schifactinus como o nome mais forte na disputa até o momento. Acabei de descobrir que um dos mais temidos peixes de água doce de hoje, a piranha, tem um parente pré-histórico ainda mais perigoso e apavorante. Ele era a megapiranha. Se ela estivesse nadando ao meu lado, ela iria da minha cabeça à minha cintura. Se a megapiranha era tão agressiva na caça em cardume como essas aqui, então a megapiranha, sem dúvida, é uma forte candidata a maior monstro do rio de todos os tempos. Até mesmo um cardume de piranhas vermelhas, a espécie mais temida da Amazônia, não teria chance contra a megapiranha. Mas nem todas as piranhas caçam em grupos. Então, apesar dos dentes terríveis, vou deixar esta análise em suspenso até conseguir mais provas. E foi bem isso que aconteceu com outro predador pré-histórico fortemente armado. Eu soube de um cientista que resolveu um desconcertante enigma de séculos sobre um concorrente maior, mais estranho e possivelmente mais mortal do que ela. Esse é um anúncio de mais de 100 anos a respeito de uma grande descoberta feita pelo cientista russo Alexander Karpinski. Este é o intrigante fóssil que forma o centro do enigma. Numa primeira análise, o fóssil parece bastante um amonite. Mas o fóssil de Karpinski
tem dentes. Karpinski deu ao misterioso peixe o nome de Helicoprion, que significa serra em espiral. Numa linguagem mais moderna, nós vamos chamá-lo de o assassino da serra. Este predador pertencia a um grupo obscuro de peixes que já desapareceu. Mas fui informado de que há um parente que habita o noroeste do Pacífico, perto da costa do Canadá. A aparelhagem do assassino da serra é única na linha de evolução. E se eu conseguir examinar seu primo distante, posso obter mais pistas acerca do corpo desse enigmático predador. O nome desse peixe é Dolichopteryx longipes, mas foi apelidado de peixe fantasma. Caso eu consiga capturar um, eu espero que isso me ajude a construir uma figura mais completa do extinto assassino da serra. Fui avisado de que esse peixe não morde iscas em linhas. Por isso, uni forças com o Centro de Ciências Marítimas de Benfield para buscar outro modo de trazer este peixe das profundezas do oceano. A rede está a uns 90 metros de profundidade. Lá não vivem as espécies comuns de peixes. É um ambiente muito hostil. É muito escuro e frio. Como estamos pescando no leito, vamos pegar peixes que vivem lá no fundo. Eu não apoio a pesca de arrasto, mas esta é uma operação conduzida por cientistas que estudam o leito marinho 90 metros abaixo de nós. Jogamos a rede já faz uma meia hora. É tempo bastante para termos capturado alguns peixes. Vamos recolher e ver o que pegamos. Mal posso imaginar as criaturas que vivem e caçam nessa profundidade. Acho que pegamos bastante coisa. Só não dá pra ver o quê. O que é isso? Este aqui é o peixe que eu estava procurando. Estou usando luvas porque ele tem um espinho venenoso na nadadeira dorsal. Este aqui é o peixe fantasma, também apelidado de peixe-rato. Eu nunca tinha visto nenhuma criatura como esta em outro lugar do mundo. Ele pertence a um grupo de peixes chamado quimeras. Na mitologia grega, a quimera era parte leão, parte bode, parte cobra. E este peixe parece ser formado de partes de outros peixes costuradas juntas, como o monstro de Frankenstein. Estou examinando esta criatura em minhas mãos para procurar pistas sobre o corpo do assassino da serra. Há algumas semelhanças. O esqueleto é cartilaginoso, a pele é bem parecida, formada por dentículos dérmicos. Será que o assassino da serra tinha olhos arrepiantes como estes para enxergar na escuridão das profundezas? O peixe fantasma não tem uma espiral dentada, mas apresenta lâminas fundidas na boca. Pode-se ver que a dentição estranha é coisa de família. Os dentes são esquisitos, mas são perfeitos para seu habitat e sua alimentação. Eles vivem perto do leito e comem coisas como mariscos, caranguejos e larvas. Depois de ter um peixe fantasma nas mãos, vejo como a família do assassino da serra pode ser esquisita e até exótica. Agora, preciso encontrar o homem que estabeleceu a ligação entre estas duas criaturas para formular uma imagem mais definida do meu candidato. Vou me reunir com ele no lugar onde estes misteriosos discos cerrados continuam sendo encontrados. Idaho. Esta mina de fosfato hoje fica a mais de 1000 quilômetros da costa. Mas no passado, ela ficava no fundo do mar de Fosfória, um mar raso e isolado por terra que era o habitat de uma população de helicoprions.
No ano passado, o Dr. Leif Tapanila, da Universidade Estadual de Idaho, solucionou o enigma de como essas espirais dentadas eram utilizadas através da análise de um espécime único e inestimável. Então é esse aqui? Este é o fóssil. Ao olhar para ele, a primeira coisa que vem à cabeça é que parece uma serra circular. Mas não é o que está na superfície que torna este fóssil especial, e sim o que está abaixo. O Dr. Tapanila escaneou o fóssil por tomografia computadorizada e revelou pela primeira vez a mandíbula cartilaginosa na qual a espiral dentada se fixava. O passo seguinte foi construir a mandíbula numa impressora 3D. Este é o resultado. Esta é uma réplica exata do que está dentro das rochas. Está em escala real. Em tamanho real? Isso mesmo. Você é a primeira pessoa a colocar as mãos em um helicoprion. A única coisa que falta é a espiral dentada. Este animal aqui comia carne. Mas não comia ossos. Os dentes achados tinham pouco desgaste, o que significa que as espirais dentadas serviam para devorar presas sem ossos, como lulas ou tubarões. Esta espiral pertenceu a um assassino da serra do tamanho de um tubarão branco, mas houve espécimes bem maiores. Achamos espirais de mais de 75 centímetros de diâmetro, o que significa que o crânio devia ter mais ou menos 1,20 m. Isso nos daria um animal de bem mais de 6 metros, talvez uns 7,5 metros, quem sabe até 9 metros para os maiores da espécie. Com essas informações, é possível imaginar o animal em ação. Talvez numa noite enluarada, quando lulas pré-históricas, as belemnites, se reuniam no leito marinho para acasalar. Um peixe que dispõe de uma arma como esta tem que estar no topo de qualquer lista de monstros do rio mais letais da história. Para mim, seu tamanho e sua incrível mordida colocam o assassino da serra bem à frente do Schifactinus. Agora, meu desafio é descobrir se existiu alguma criatura maior, mais forte ou mais terrível para rivalizar com ele. Agora vamos viajar pelo tempo. Se esta linha aqui representa o presente e esta linha aqui representa 400 milhões de anos atrás, então todos os monstros que estou caçando estão neste intervalo. A maioria dos peixes vivos hoje é de peixes ósseos com nadadeiras raiadas, da classe dos actinopterígeos. Existem dezenas de milhares de espécies, como piranhas, peixes tigre-golias e bagres. Estão nesse grupo também o Schifactinus, o Lidizictis e a megapiranha. Mas quando pesquisamos fósseis mais antigos, o número de peixes com nadadeiras raiadas vai diminuindo até que não se acha mais nenhum. O outro grupo importante de peixes que temos hoje é o dos tubarões e seus parentes. Os tubarões surgiram bem antes dos peixes com nadadeiras raiadas. Esta foi a era do tubarão-cobra e do assassino da serra. Mas existe um outro grupo de peixes que esteve aqui por mais de 50 milhões de anos. Eles foram completamente extintos e não deixaram nenhum descendente. Eles são os placodermos, ou peixes de placas dérmicas. Eram peixes blindados que deram início a uma corrida armamentista monumental. Suas cabeças eram protegidas por uma armadura óssea, e eles foram os peixes pré-históricos que desenvolveram e aperfeiçoaram a mandíbula.
Eu conheço apenas um peixe vivo que chega perto da linhagem histórica, do tamanho colossal e da blindagem do Dunkleosteus. Ele vive no Canadá, no espetacular Canyon Fraser, localizado na área florestal da Colômbia Britânica. Pescar aqui é um desafio enorme. O rio é muito fundo e a água é forte e turbulenta. Eu sou um veterano da pesca e mesmo assim preciso ter em mente que é possível haver criaturas vivendo e caçando em águas assim. Não dá para saber o que vamos encontrar aqui. Pronto. Já lancei a isca. Agora é esperar. As águas agitadas se estendem por cerca de 50 metros de escuridão abaixo de mim. A correnteza faz a linha e a vara se mexerem. Mas quando um peixe morder uma isca, vai dar para perceber na hora. Espera. Esse deve ser grande. Vamos puxar. É uma boa chance de puxar a linha. Acho que ele está chegando na superfície. Assim mesmo, assim mesmo. Isso. É isso aí. Aí está ele. Olha aí. É um grande esturjão branco de uns 70 quilos, o maior peixe dos rios norte-americanos. Os esturjões pertencem ao mais antigo grupo vivo de peixes de nadadeiras raiadas e vivem bastante tempo. 1,84 m, é isso? Peixinho pesado. Estamos fazendo um esforço tremendo para segurá-lo. E esse aqui nem é tão grande para a espécie. Eles podem chegar ao triplo desse tamanho. Difícil acreditar. É quase do mesmo tamanho que o triturador de ossos. As placas ósseas do esturjão branco não são comuns nos peixes atuais. O seu corpo me ajuda a ter uma ideia da força e energia do corpo do triturador de ossos. É um animal bem esquisito, mas na época em que eles surgiram, essa blindagem era muito comum. Isso é um dos únicos resquícios da armadura que eles tinham naquela era. O esturjão parece ser o elo que falta com o nosso predador blindado já extinto. Ele está indo. Tchau. Me pergunto que horrores estes peixes estranhos presenciaram em seus 300 milhões de anos na Terra. Vir para este lugar foi como um pouco... como voltar no tempo. É uma sensação diferente pegar um peixe tão antigo e insólito num lugar tão espetacular como esse. Para achar pistas mais concretas sobre o tamanho e a aparência do triturador de ossos, vou para o rio Rocky, em Ohio, nos Estados Unidos. Este rio pode não parecer muito promissor para uma pescaria, mas ele é um lugar muito especial, porque com o passar dos anos, o rio escavou o leito rochoso aqui e este penhasco era o leito de um mar antigo que foi erguido, camada por camada, ao longo de milhões de anos. E nessas camadas há fósseis de peixes, alguns deles em estado de conservação excepcional, e alguns deles parecem verdadeiros monstros. O sítio de Cleveland Shale revelou ao mundo o verdadeiro poder e dimensão do triturador de ossos. David Chapman, do Museu de História Natural de Cleveland, ainda procura fósseis de animais de grande porte. Essas rochas maciças são implacáveis e estilhaçam pistas valiosas em centenas de fragmentos que precisam ser meticulosamente remontados no laboratório. Nós limpamos os fragmentos com todo o cuidado. Em uma tarde de trabalho, conseguimos limpar
Uma superfície equivalente a uns 3 centímetros quadrados. Após a limpeza, nós juntamos os fragmentos e reconstituímos os elementos originais desse esqueleto. Alguns dos ossos do topo da imensa carapaça craniana do triturador de ossos são tão grandes que resistiram a milhões de anos de pressão gerada pelas rochas. É uma peça maciça de osso e bem espessa. Deve ser o osso mais espesso que um peixe já teve. Até onde sabemos, é isso mesmo. Eram animais extremamente robustos. Aqui está ele. Este é o Dunkleosteus. Eu tenho que dizer que é difícil acreditar que ele era um peixe. Eu jamais pesquei ou vi nada que fosse parecido no planeta até hoje. Com base nos vestígios de parentes próximos, especialistas calculam que o triturador de ossos atingiu o comprimento de mais ou menos 6 metros. É impossível a gente não notar esses caninos enormes. Eles não são dentes, mas ossos mandibulares pontiagudos. Estima-se que o triturador de ossos podia fechar a boca com uma força de mais de 5,5 toneladas por centímetro quadrado em 2 milésimos de segundo. Trata-se possivelmente da mais forte mordida entre os peixes, muito mais violenta que a de qualquer criatura viva hoje. Todos esses dados nos mostram que esse peixe não se contentava com presas que podiam ser engolidas inteiras. Esse peixe podia retalhar carne e quebrar ossos, e podia ir atrás de presas bem maiores e arrancar grandes pedaços delas. Esse peixe elevou a predação a um novo patamar. Como concorrente ao título de monstro do rio pré-histórico definitivo, o triturador de ossos pega pesado. Mas há mais um grupo de peixes com raízes ainda mais formidáveis. Os peixes blindados não pertencem ao único grupo de peixes antigos a prosperar na pré-história. Houve também os peixes de nadadeira lobada. Eles continuam vivos, mas estão por um fio. Há poucos deles vivos, e o mais famoso é o selacanto. Ele foi considerado extinto até que um foi encontrado nos anos 30 no Oceano Índico. Quando foi encontrado, o selacanto foi apelidado de velho quadrúpede por causa de seus 2 pares de nadadeiras carnudas que pareciam membros primitivos. O apelido dele é bem adequado, porque lá na pré-história, alguns peixes de nadadeiras lobadas acabaram dando origem aos vertebrados de 4 membros que temos hoje. Isso incluindo nós. E um primo pré-histórico dos lobados era um gigante da pesada. Um monstro do rio de 7 metros e 4 toneladas. O risodonte. Um peixe predador de água doce com o tamanho e o peso de uma orca. Há 330 milhões de anos, eles circulavam pelos lagos e rios da Escócia. Com seus 7 metros de comprimento, este peixe podia encarar qualquer adversário na água. Mas além de presas e dentes enormes, a maior parte de seus restos encontrados são escamas ósseas que formavam uma armadura de corpo inteiro. Não há peixe no mundo hoje que chegue perto do tamanho, aparência e agressividade do risodonte. Mas na Austrália existe um monstro do rio que se assemelha a ele. O crocodilo de água salgada. Para trazer o risodonte de volta à vida, vou mergulhar com um dos maiores crocodilos vivos. Quero chegar o mais perto possível, sem ser estraçalhado.
Os membros que ele perdeu são o preço que um super predador paga para ficar no topo. Com 5,5 metros de comprimento, Chopper é 3 vezes maior que eu. Mas o gigantesco Rhizodonte pode ter sido 1,5 metros maior que ele. Estou tentando me acalmar um pouco para poder entrar em modo de observação. Este imenso predador aquático usa a mesma estratégia de emboscada que o Rhizodonte. A chave para o sucesso do ataque é a cauda. Ela corresponde à metade do tamanho do animal. Num crocodilo de 5,5 metros, estamos falando de 2,70 metros de puro músculo. Ela funciona como a cauda dos peixes e serve para propulsão. A julgar pelo tamanho do animal, a enorme cauda do Rhizodonte deve ter tido mais que o dobro da força muscular deste crocodilo. Aqui eu tenho uma visão nada agradável dos dentes e da mandíbula deste animal. Estes crocodilos têm a mordida mais forte registrada entre os animais existentes atualmente, com força equivalente a 2.700 quilos por centímetro quadrado. A força da mordida de um Rhizodonte de 7 metros e 4 toneladas devia ser 2 vezes maior. O Chopper me deu uma nova compreensão sobre o incrível potencial assassino daquele peixe pré-histórico. Começo a achar que o Rhizodonte talvez fosse mais forte que o triturador de ossos. Não é todo dia que se chega tão perto de um crocodilo na água e vive para contar a história. É hora de colocar este gigantesco peixe no contexto, na Escócia, onde ele aterrorizou lagos e rios há 330 milhões de anos. Essa minha jornada pelo mundo me deu as informações que eu precisava para criar a estrutura física básica e o tamanho deste monstro. Agora, eu estou tentando imaginar o mundo em que essa criatura viveu. Milhões de anos antes do gelo sólido dar origem aos lagos escoceses, o Rhizodonte perseguia suas presas em águas turvas e calmas. Na reta final da minha busca pelo maior monstro do rio de todos os tempos, a disputa está entre o triturador de ossos e o Rhizodonte. Mas agora eu sei em quem eu apostaria. Para mim, não resta dúvida. O Rhizodonte é o maior monstro do rio pré-histórico.